Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 80 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Brahma Sudama visita o Senhor Krishna em Dwaraka. Em resumo, a esse capítulo é dito como o Senhor Krishna adorou seu amigo Brahmana Sudama, que veio a seu palácio pedir caridade, e como eles dois conversaram sobre os passatempos que compartilharam enquanto viviam no lar de seu mestre espiritual Sandipani Muni. O Brahmana Sudama, amigo pessoal do Senhor Krishna, era completamente livre de desejos materiais. Ele mantinha a si e a sua esposa com qualquer coisa que viesse por sua própria conta, e por isso o casal era paupérrimo. Certo dia, a esposa de Sudama, não conseguindo encontrar nenhum alimento para preparar para seu marido, foi até ele e pediu-lhe que visitasse seu amigo Krishna em Dwaraka e esmolasse alguma caridade. Sudama relutou em aceitar essa súplica, mas quando ela insistiu, ele concordou em ir, refletindo que uma oportunidade de ver o Senhor Krishna era extremamente auspiciosa. Sua esposa mendigou alguns punhados de arroz em flocos para dar de presente ao Senhor Krishna, e Sudama partiu para Dwaraka. Quando Sudama se aproximava do palácio da esposa principal do Senhor Krishna, Rukmini Devi, o Senhor viu-o de longe. Krishna de imediato levantou-se de seu leito, do leito de Rukmini, e abraçou seu amigo com grande alegria. Então fez Sudama sentar-se na cama, lavou-lhe os pés com suas próprias mãos e borrifou em sua cabeça a água usada. Em seguida deu-lhe muitos presentes e adorou-o com incenso, lamparinas e etc. Enquanto isso, Rukmini, com uma cauda de iaque, abandonava o Brahmana mal vestido. Todas essas atividades espantaram os residentes do palácio. O Senhor Krishna, então, segurou a mão de seu amigo e os dois entregaram-se a reminiscências do que haviam feito juntos muito tempo atrás, enquanto viviam na escola de seu mestre espiritual. Sudama ressaltou que Krishna se ocupa no passatempo de adquirir educação só para dar exemplo à sociedade humana. E assim terminamos esse resumo. Vamos então ao início do verso 1. O rei Parikshit disse: Meu senhor, ó mestre, desejo ouvir sobre os outros audaciosos feitos que a suprema personalidade de Deus, Mukunda, cuja audácia é ilimitada, tenha realizado. Ó Brahmana, como alguém que conhece a essência da vida e está enojado do esforço pelo gozo dos sentidos, poderia perder o interesse pelos assuntos transcendentais relacionados com o Senhor Uttamashloka depois de ouvi-los repetidas vezes? Verdadeira fala é a que descreve as qualidades do Senhor. Verdadeiras mãos são as que trabalham para Ele. Verdadeiramente
é a que sempre se lembra daquele que habita dentro de todas as coisas móveis e inertes. E verdadeiros ouvidos são aqueles que escutam os santificantes assuntos sobre ele. Verdadeira cabeça é a que se inclina diante do Senhor em suas manifestações entre as criaturas móveis e inertes. Olhos de verdade são aqueles que veem só o Senhor, e verdadeiros membros corpóreos são aqueles que honram regularmente a água que banhou os pés do Senhor ou de seus devotos. Shuta Goswami disse, interrogado assim pelo rei Vishnurata, o poderoso sábio Badarayani respondeu, com seu coração plenamente absorto em meditação sobre a suprema personalidade de Deus Vasudeva. Shukadeva Goswami disse, o Senhor Krishna tinha um amigo brahmana chamado Sudama, que era muito versado no conhecimento védico e desapegado de todo o gozo dos sentidos. Além disso, sua mente era tranquila e seus sentidos subjugados. Vivendo como chefe de família, ele se mantinha com qualquer coisa que viesse espontaneamente. A esposa daquele brahmana, mal vestido, sofria junto com ele e estava magra de fome. A casta esposa do paupérrimo brahmana, certa vez aproximou-se dele, com o rosto ressequido por causa de sua aflição. Tremendo de medo, ela disse o seguinte, ó Brahmana, não é verdade que o esposo da deusa da fortuna é teu amigo pessoal? Aquele eminentíssimo Jadava, o Supremo Senhor Krishna, é compassivo com os Brahmanas e muito disposto a lhes conceder seu abrigo. Ó esposo afortunado, por favor, aproxima-te dele, o verdadeiro abrigo de todos os santos. Ele, com certeza, dará abundante riqueza a um pai de família sofredor como tu. O Senhor Krishna agora é o governante dos Bojas, Vrishnis e Andakas e vive em Dwaraka. Visto que ele entrega até mesmo seu próprio eu a qualquer um que apenas se lembre de seus pés de lótus, que dúvida há de que ele, o mestre espiritual do universo, concederá a seu adorador sincero prosperidade e gozo material, que nem mesmo são muito desejáveis. Shukadeva Goswami continuou. Depois que sua esposa repetidamente apresentou-lhe suas súplicas de várias maneiras, o Brahmana pensou consigo mesmo, ver o Senhor Krishna é de fato a realização máxima da vida. Então, ele decidiu ir, mas antes disse-lhe, minha boa esposa, se houver algo em casa que eu possa levar como presente, por favor, dá-me tal coisa. A esposa de Sudama mendigou 4 punhados de arroz em flocos aos brahmanas vizinhos. Embrulhou o arroz num pedaço de tecido e deu a seu marido como presente para o Senhor Krishna. Apanhando o arroz em flocos, o santo Brahmana partiu para Dwaraka, pensando o tempo todo, como vou conseguir uma audiência com Krishna? O erudito Brahmana, acompanhado de alguns Brahmanas locais, cruzou 3 postos de guardas e 3 portais, e então passou pelas casas dos Andrakas e Vrishnis, fiéis devotos do Senhor Krishna, algo que em situações comuns ninguém conseguiria fazer. Ele então entrou num dos opulentos palácios pertencentes às 16.000 rainhas do Senhor Hari, e ao fazer isso sentiu como se estivesse alcançando a bem-aventurança da liberação. Naquele momento, o Senhor Krishna, Achyuta, estava sentado no leito de sua consorte.
Vendo o Brahmana a alguma distância, o Senhor imediatamente levantou-se, veio ao encontro dele e com grande prazer abraçou-o. O Supremo Senhor de Olhos de Lótus sentiu intenso êxtase ao tocar o corpo de seu caro amigo, o sábio Brahmana, e por isso derramou lágrimas de amor. O Senhor Krishna fez seu amigo Sudama sentar-se na cama. Então, o próprio Senhor, que purifica o mundo inteiro, ofereceu-lhe em sinal de respeito vários artigos e lavou-lhe os pés, ó rei, depois do que borrifou a água em sua própria cabeça. Em seguida, ungiu com pastas de sândalo, aguro e cúncuma, que tinham fragrância divina, e pleno de alegria adorou com incenso aromático e muitas lamparinas. Depois de presenteá-lo com noz de Betel e uma vaca, ele acolheu-o com palavras agradáveis. Abanando com seu chamara, a divina deusa da fortuna em pessoa serviu aquele pobre Brahmana, cuja roupa estava rasgada e suja e que era tão magro que suas veias tornavam-se visíveis em todo o corpo. As pessoas do Palácio Real surpreenderam-se ao verem Krishna, o Senhor de glória imaculada, honrar com tanta afeição este mal vestido Brahmana. Os residentes do palácio disseram: que atos piedosos fez este maltrapilho e pobre Brahmana? As pessoas consideram-no inferior e desprezível, mas o mestre espiritual dos três mundos, a morada da deusa Sri, serve-o reverentemente. Deixando a deusa da fortuna sentada em seu leito, o Senhor abraçou este Brahmana como se fosse um irmão mais velho. Shukadeva Goswami continuou: segurando as mãos um do outro, ó rei, Krishna e Sudama se deleitaram conversando sobre como eles, durante certo tempo, viveram juntos na escola de seu guru. O Senhor Supremo disse: meu querido Brahmana, conheces bem os preceitos do Dharma. Depois que deste uma remuneração de presente a nosso guru e voltaste da escola dele para casa, casaste com uma esposa compatível ou não? Embora estejas a maior parte do tempo envolvido nos assuntos familiares, tua mente não se deixa afetar por desejos materiais. Tampouco, ó erudito, sentes muito prazer na busca da riqueza material. Disto estou bem informado. Tendo renunciado a todas as propensões materiais que surgem da energia ilusória do Senhor, alguns homens executam deveres terrenos sem que suas mentes se perturbem com desejos mundanos. Eles agem como eu para instruir a população em geral. Meu querido Brahmana, lembras como vivíamos juntos na escola de nosso mestre espiritual? Depois que um estudante 2 vezes nascido aprendeu com seu guru tudo o que deve ser aprendido, ele pode desfrutar a vida espiritual que se encontra além de toda ignorância. Meu caro amigo, aquele que dá à pessoa seu nascimento físico é seu primeiro mestre espiritual, e aquele que o inicia como um Brahmana 2 vezes nascidos e o ocupa em deveres religiosos é, em verdade, mais diretamente seu mestre espiritual. Mas quem concede conhecimento transcendental aos membros de todas as ordens espirituais da sociedade é o mestre espiritual supremo. De fato, ele se acha no mesmo nível que eu. De certo, ó Brahmana,
de todos os seguidores do sistema Varnashrama, aqueles que tiram proveito das palavras que falo através de minha forma como o mestre espiritual, e assim atravessam facilmente o oceano da existência material, são os que compreendem melhor qual é o verdadeiro bem-estar deles. Eu, a alma de todos os seres, não fico tão satisfeito com a adoração ritualística, a iniciação bramínica, as penitências ou a autodisciplina, quanto com o serviço fiel prestado ao mestre espiritual. Ó Brahmana, tu te lembras do que nos aconteceu enquanto morávamos com o nosso mestre espiritual? Certa vez, a esposa de nosso guru mandou-nos buscar lenha, e depois que entramos na vasta floresta, ó 2 vezes nascido, ocorreu uma tempestade fora de estação, com vento e chuva violentos e trovoada assustadora. Então, quando o sol se pôs, a floresta cobriu-se de escuridão em todas as direções, e com todo o dilúvio não podíamos distinguir a terra alta da baixa. Constantemente assediados pelo vento e chuva poderosos, perdemo-nos entre as águas da enxurrada. Então, apenas seguramos as mãos um do outro e com grande aflição vagamos sem rumo pela floresta. Nosso guru, Sandipani, compreendendo que estávamos em apuros, saiu depois do nascer do sol à nossa procura e encontrou-nos aflitos. Sandipani disse: ó meus filhos, sofrestes tanto por minha causa. O corpo é muito querido a toda criatura viva, mas sois tão dedicados a mim que desconsiderastes por completo o vosso próprio conforto. Este é de fato o dever de todos os verdadeiros discípulos, pagar a dívida que têm para com o mestre espiritual, oferecendo-lhe com o coração puro sua riqueza e até mesmo suas próprias vidas. Vós, meninos, sois brahmanas de primeira classe, e estou satisfeito convosco. Que todos os vossos desejos se realizem, e que os mantras védicos que aprendestes jamais percam o sentido para vós, neste ou no outro mundo. Então o Senhor Krishna continuou: tivemos muitas experiências semelhantes enquanto morávamos no lar de nosso mestre espiritual, e só pela graça do mestre espiritual que alguém pode realizar o objetivo da vida e alcançar a paz eterna. O Brahmana disse: que é que eu poderia ter deixado de conseguir, ó Senhor dos Senhores, ó mestre espiritual, cujos desejos todos se realizam, já que pude viver pessoalmente contigo na casa de nosso mestre espiritual. Ó Senhor onipotente, teu corpo abarca a verdade absoluta sob a forma dos Vedas, e é por isso a fonte de todas as metas auspiciosas da vida. O fato de teres residido na escola de um mestre espiritual não passa de um de teus passatempos, no qual encenas o papel de um ser humano. Assim terminamos o capítulo 80. Aqui nesses versos, nós podemos entender que esse Brahma Sudama, totalmente assim realizado, em Deus, vivia uma vida, a gente fala paupérrima de coisas materiais, porém ninguém era mais rico do que ele em vida espiritual. Então, a pessoa, quando está vivendo assim, ela está extremamente feliz e absorta nos pés de lótus, de Deus, de modo que ela não está assim muito incomodada com aquisições materiais, e também nessa condição de samadhi em que ela vive, ela
também nem sente, né, as necessidades materiais porque ela não está vinculada com o corpo físico. Porém, a sua esposa estava ali também, né, que o servia, estava com fome, também não tinha nada para fazer assim, para satisfazer o seu marido. E dessa forma, ela aproximou-se de Sudama e incitou, né, a buscar, né, através de Krishna alguma coisa que pudesse trazer alguma opulência para eles. Mas Sudama, né, ele não estava preocupado com isso, né, ele faria jejum, se fosse até morrer, não se importaria. Mas, né, considerando a sua boníssima esposa que o ajudava espiritualmente, ele aceitou aí fazer o pedido ao Senhor Krishna de alguma coisa assim que desse mais, né, favores materiais para eles, né, não por causa dele, mas por causa de sua esposa. E ao mesmo tempo ele falou assim, mas eu não vou até Krishna para pedir alguma coisa para ele. Imediatamente em seu coração ele sentiu, né, assim, que, poxa, eu vou falar com Krishna, que é a meta suprema, né? Vou aproveitar essa oportunidade, né, já que Krishna está aí no planeta, então por que não ir me aproximar dele com essa desculpa? Mas na verdade eu quero só ver Krishna, entende? Essa é a natureza da consciência espiritual. Também tudo isso aí da esposa, ir lá, incitá-lo a pedir comida, tudo isso é arranjo de Krishna, porque no fundo, né, Krishna é que queria receber a visita desse devoto. Então, feito o arranjo místico, né, pela Yogamaya, como a gente sempre estudou nos versos passados, o Sudama, né, esse Brahmana, que é o exemplo máximo, né, de como é uma pessoa espiritualizada nesse mundo, foi em direção ao Senhor Krishna. E interessante nesses versos é que tudo aquilo que seria obstáculo para uma pessoa chegar até o palácio de Krishna não aconteceu, é como se ele fosse invisível, né? Porque Krishna tem o desejo que o seu devoto vá em direção a ele. E Sudama é o exemplo vivo de um devoto puro, né? E então ele foi em direção a Krishna e todas as barreiras, né, eram porteiros, não é qualquer um que chega ali no palácio do Senhor Krishna, ele tem muitos porteiros, tem tudo. Mas a própria vibração de Sudama, né, de renúncia completa, assim, é como se eles não tivessem alteração na energia, né, de pureza para chegar até o palácio de Krishna. Isso tudo é místico, né? Lógico que Krishna é que está permitindo essa passagem livre até ele. Qualquer pessoa que realmente se render a Krishna, começar a viver em Krishna, e vai compreender essa narrativa. Você vai chegar a Krishna facilmente. Krishna vai abrir, né, todas as portas, todos os portais, como diz nesses versos, para você atingir a meta que você pretende. Porque Krishna, ele quer se dar para o seu devoto. E aí, o Brahmana, né, com o seu punhado de arroz, né, que ele tinha pedido para sua esposa coletar, para ele oferecer para Krishna, ele estava lá levando. Mas no final, todos esses passatempos aqui, né, no início, lógico, no outro capítulo vamos ter continuação do que aconteceu. Mas aí ele chegou até o Senhor Krishna, mas pasmem, né? Pasmem. Na verdade, o Senhor Krishna, quando viu o seu devoto, ele ficou tão feliz, né? Krishna, ele fica muito feliz quando uma alma está se devotando a ele, que imediatamente ele partiu em direção a Sudama para dar um abraço, né? Querido. Afinal de contas, Sudama tinha participado lá do Gurukula, né? Da escola do Guru, tinha o mesmo mestre espiritual, que era o Sanjipani Muni. E aí esse encontro para Deus, né? Então Deus aí também tem essa emoção transcendental. Krishna fica muito feliz. Imagina em Vrindavana, todos aqueles devotos no mais alto nível de amor. Imagina o sentimento amoroso que Krishna tem por cada alma que está lá no mundo espiritual. Não podemos conceber isso, mas esse exemplo aqui está nos ensinando, né? Por isso que ler o Bhagavatam estimula espiritualmente a sua compreensão mais íntima em relação com Deus que está agora mesmo no seu coração. A partir do momento que Sudama foi em direção para o palácio de Krishna,
todas as portas se abriram e Krishna correu em direção a Sudama. Então a gente também tem que entender que sempre que a gente dá os passos em direção a Krishna no nosso coração, os portais, né, os chakras, tudo se abre para nós recebermos essa energia cósmica, essa inteligência suprema, né, e também o abraço pessoal de Deus que está dentro do nosso coração, né? E até mesmo, né, alguns devotos puros recebem a visita pessoal de Deus em seus corações, porque esse mundo aqui, né, é fenomênico, então tudo pode acontecer. E aí Krishna né, fez Sudama sentar em sua cama, lavou seus pés, assim como um amigo muito querido. Esse é o tratamento de Deus. Deus, ele, imagina, ele estava ali, mas quando é um devoto da categoria de Sudama, Krishna fala, eu não quero que ninguém fique aqui me reverenciando, ou falando versos, orações. Não, Krishna, ele quer exatamente esse relacionamento que Sudama tinha com ele. Por isso esse capítulo aqui do Canto 10 eu considero um dos mais importantes, para você entender como deve ser o seu amor amigável por Deus. E não só Krishna lhe lavou o pé do Brahmana, falou-lhe palavras agradáveis, ofereceu a melhor comida, o conforto, né? Não só Krishna fez isso, como a própria deusa da fortuna veio abaná-lo. Imagina, Rukmini Devi, né? Abanando assim Sudama, mostrando que a deusa da fortuna está sempre pronta a servir aquele que é um amigo de Krishna no coração, né? Isso é maravilhoso, né? Então, não assim, né? A gente tem que entender que Sudama, ele recebeu toda aquela glória, aquela graça, aquela atenção de Krishna, porque ele é um devoto puro de Deus, né? É um devoto puro. Então é assim que funciona. Mas mesmo assim ele não tinha interesse nenhum de riqueza material, de nada. Ele só queria aproveitar essa oportunidade de ver Krishna. Quando a gente está ouvindo aqui agora nessas aulas, esses versos do Srimad Bhagavatam, nós estamos nos associando diretamente com Krishna, né? Porque o passatempo de Krishna, onde você está meditando em Deus, nessa história, você está meditando em seus devotos puros, tudo isso é o contexto para você estar presente no Palácio de Deus. Você já está quando você está absorvendo esses passatempos. Ou quando você está cantando o nome de Deus, você está recebendo, né, de Krishna todas as bênçãos para receber, né, o agrado opulento de Krishna dessa natureza material. Mas ali, né, Krishna já sabia, né, que na verdade foi Krishna que fez o arranjo. Ele já sabia que Sudama não tinha nenhum interesse material, zero de interesse material. Ele estava fazendo aquilo como um ato de amor, né, de caridade para sua esposa, porque é tipo assim, né, você também não pode exigir dos outros que tenham o mesmo grau de consciência que você. Às vezes você é desapegado, é renunciado, mas as pessoas que vivem, né, ou convivem com você, como no caso a esposa de Sudama, ela tinha algumas necessidades a mais, né? Então, Krishna vai, com certeza, satisfazer de uma forma inesperada, que nós vamos ver no outro capítulo, né, o que ele fez. Mas esse contexto, né, então, os habitantes ali do palácio que estavam relacionados com Krishna ficaram assim admirados, né? Quem é essa pessoa, né? Chegou aqui, como é que ele entrou aqui? Ninguém parou ele, né? Porque Krishna, ele quer, né? Ele não vai, ninguém vai te parar quando você for na direção de Krishna. Você tem que entender isso, que o que Deus mais quer é que você se aproxime dele. Não importa se no começo você não está se aproximando com esse amor todo, mas só o fato de você considerar se aproximar dos pés de lótus de Krishna, você já está purificando sua mente. Só de você cantar o santo nome, mesmo que não tenha nenhum efeito no começo, ou até que você cante ofensivamente, vamos dizer assim, isso aí, Krishna, dentro do seu coração, ele já está considerando em se aproximar de você. É sine qua non, como fala, né? É ressonância completa. Então, logo a parte integrante de Krishna se aproxime da sua fonte, né, do todo, o todo se integra com a parte. Isso é a consciência de Krishna, né?
E aí Krishna, ele bate um papo ali com o Sudama, né? Pô, se lembra daquela época, né? Porque ele está fazendo um papel de, né, como a gente fala, de uma pessoa comum. Então ele bate um papo, como é que é, Sandipani? Pô, Sudama, como é que é? A gente, pô, se lembra lá, aquela época que a gente se perdeu, aí o nosso mestre veio nos salvar da aflição, né? Essa floresta também tem a ver com a floresta da escuridão material. E aí, quando Sandipani vai lá resgatar ele, tem o sentido também que o mestre espiritual sempre resgata a nossa alma da floresta da escuridão. Tem todo esse sentido, né? Como a gente sempre está explicando aqui, ao ler o Srimad Bhagavatam, que é a história de Krishna, isso está acontecendo dentro do nosso coração também. Então, quando a alma é rendida, né, a um ser que já tem a realização de Krishna, essa alma vai te tirar da lama aqui desse mundo material, porque a tendência é que você possa entrar, às vezes, em circunstâncias aflitivas, porém, né, ao orar ao seu mestre espiritual e pedir ajuda a ele, de alguma forma mística, ele vai te tirar da situação que está deixando você ficar aflito nesse mundo material, né? Inicialmente isso vai acontecer, mas depois você vai se tornar uma alma plenamente iluminada e já vai ser uma pessoa que vai, né, atuar no mestrado espiritual para outras almas também que tentem aprender essa verdade sobre Deus. É assim que esses capítulos vão, né, instruindo a nossa alma nesse sentimento de renúncia. Então Deus é o renunciado supremo, né? Deus, ele entrega o próprio eu dele para os seus devotos. E por isso, né, Krishna serve tanto os devotos quanto os devotos servem a Krishna. Krishna, ele não quer ser o senhor de nada. Mas quando ele vê que alguém é arrogante, igual nós vimos lá no capítulo anterior de Ramahashana, uma pessoa que tem conhecimento sobre ele, mas não tem humildade, então aí Krishna atua de uma forma diferente. Mas para o devoto puro, igual o Sudama, Krishna estava totalmente entregue, né? A deusa da fortuna estava ali servindo a Sudama, um Brahmana maltrapilho que o mundo todo julgava assim um indigente, né? Um mendigo, uma pessoa ali que ninguém queria saber, né? Fedorenta, dessa forma assim. Então, mas Krishna sabe muito bem a posição de cada alma nesse mundo, certo? E aí, se você está se devotando a Krishna, não importa se você é rico materialmente ou se você é uma pessoa que simplesmente renunciou a tudo, né? Quando você é rico materialmente, nesse sentido que você está usando tudo para satisfazer a Krishna. E Sudama estava ali sem nada material, mas ele estava servindo a Krishna também. Então Deus, ele vai observar no seu coração. Não tem como você enganar Deus, né? Isso não existe. Deus, sim, ele pode te enganar, né? Por isso que no Bhagavad Gita que diz que ele é o trapaceiro dos trapaceiros. Ninguém consegue enganar Krishna. E aí Krishna simplesmente reconhece, né? Reconheceu o Sudama de longe, assim. Quando ele viu o Sudama de longe, ele já saiu assim em gratidão. Porque Deus é assim, né? Nós somos uma expansão dele. Então Deus, a única coisa que Deus quer da gente é o amor que nós temos por ele. Então nós somos Deus, uma expansão de Deus parte, amando ao próprio Deus. É Deus se amando a si mesmo através de nós. E quanto mais Deus mendiga, vamos dizer assim, mais coleta amor de suas partes integrantes, mais feliz ele fica. E isso aí a gente pode calcular em nível, né, em todos os universos, em todas as existências, toda aquela quantidade de amor sendo devotado a Deus faz com que a felicidade dele aumente assim imensuravelmente. De modo que Krishna trata de forma muito especial as pessoas que são amorosas em relação a ele, né, que estão rendidas a seus pés de lótus. E aqui, né, então podemos ver que é somente vantagem em cima de vantagem, você ficar com Deus, né? Onde a própria deusa da fortuna, né, mesmo que você tenha desejos materiais, vai te servir. E lógico, ele veio só para ver Krishna, mas ia fazer o pedido, né, lá da sua esposa, mas Krishna já sabia, né? Krishna
já ia fazer um arranjo místico de Yogamaya para, como a gente fala, de acordo com o destino, né? Ia chegar tudo de uma vez só para a esposa de Sudama. Então a gente vai ver isso aqui no próximo capítulo, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol!